Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo da Igreja Batista do Povo, esse canal que tem abençoado muitas vidas e vai continuar abençoando a sua vida, a vida da sua família e de todas as pessoas à sua volta. Hoje eu venho trazer uma reflexão que fala da transfiguração de Jesus em Marcos 9, do 2 ao 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer. Por estarem eles apavorados, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E, de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Essa passagem mostra que Jesus vai ao monte, aonde ele fazia manutenção da sua vida espiritual, era ali que ele se abastecia, era ali que ele havia a troca da vida dele. Ele deixava muito do que não precisava e pegava com o Pai aquilo que ele precisava. E ele mostrou para os discípulos como eles deveriam iniciar o ministério deles, baseado na oração. Então ele pega os mais achegados, Pedro, Tiago e João, e os leva para deixar um legado para eles, uma herança para eles, que era uma herança de vida com Deus, de oração. Vamos lá para o 17 e 18. E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Calma aí. Não são os mesmos 3 discípulos que subiram ao monte. Bom, Jesus desce do monte e encontra os seus discípulos no meio de uma multidão alvorecida. Está havendo ali uma confusão. Por quê? Porque as pessoas pediam para que os discípulos orassem, pediam para que os discípulos fizessem os mesmos milagres que Jesus. E eles tentavam, e eles oravam, eles tentavam expulsar demônios, eles tentavam curar. Só que vemos o relato de um pai que leva para os discípulos o seu filho, pedindo para que eles orassem. Porém, eles não conseguiram expulsar os demônios, eles não conseguiram curar, eles não conseguiram fazer esse filho desse Senhor melhorar. E a gente vai entender que toda ação existe uma reação. Todo resultado, ele tem um trabalho antes. Todo resultado, ele exige ter um esforço aplicado nele. Se você não tivesse assistindo esse vídeo, naturalmente você estaria fazendo outra coisa ou dando continuidade a um outro trabalho, uma outra atividade. Por você estar assistindo esse vídeo, a sua vida, a partir de agora, o seu dia vai mudar, porque esse vídeo vai trazer uma reação na sua vida, no seu dia ou na continuidade da forma com que você está assistindo. Não porque existe uma carga enorme de espiritualidade envolvida nesse vídeo. Não, simplesmente porque você parou para assistir esse vídeo. Então você vai ter uma outra reação. Temos 3 discípulos que sobem ao monte e 9 que ficam aos pés do monte. 3 discípulos que vão orar junto com o mestre e 9 discípulos que ficam junto com as multidões, orando, ficam ouvindo essas pessoas. E um fato acontece, um pedido.
Jesus teve que intervir. Jesus olha dentro dos olhos desse pai e o acalma dizendo que vai orar por eles, que vai orar pelo seu filho, que vai resolver tudo. No versículo 25b, Jesus fala: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agindo muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Vemos que Jesus curou o tal menino. Vemos que Jesus alegrou o tal pai. Mas por quê? Porque Jesus estava em constante ligação com Deus. Ele subia ao monte, ele orava. Vamos agora para o último versículo, versículo 28 e 29. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Vemos aqui a resposta de tudo. Vemos aqui a definição, o desfecho da história. Por que aqueles discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios? Jesus explica: porque existem demônios que só saem com oração. E aonde Jesus estava? Estava no monte. Sempre ouvi a frase: muita oração, muito poder. Mas não é o poder para fazer aquilo que você quer, que as coisas aconteçam baseados nas suas vontades. Não, não é isso que eu venho tratar hoje. O que eu venho tratar é o seguinte: as coisas na nossa vida só mudam através da oração. A gente só obtém as coisas através da oração. Toda ação tem uma reação. A forma com que você leva a sua vida espiritual é o resultado. É o resultado. Se você quer ter uma vida saudável, você tem que se alimentar bem. Se você quer ter uma boa vida financeira, você então tem que procurar métodos para melhorar sua vida financeira. Agora, se você quer melhorar a sua vida espiritual, você tem que orar. Às vezes a gente está querendo que a nossa vida espiritual mude. Queremos fazer milagres e prodígios como Jesus prometeu. Mas a gente também não quer se esforçar. A gente não quer, como dizem, pagar o preço. Então, se você quer ter uma vida espiritual próxima ao Pai, de poder fazer um prodígio desse, de realizar o desejo, o anseio, o alívio de um pai, de uma mãe, ao ter o seu filho com um problema através de uma oração, então vai buscar, vai orar, vai buscar, vai ter intimidade com o Pai, que coisas fantásticas vão acontecer. Cuide bem da sua vida espiritual. Tire sempre um momento para orar, certo? Vamos orar agora, falando nisso? Ótimo momento. Pai, em tudo te agradecemos. Pai, te damos graças por esse momento, podermos estar assistindo esse vídeo, dando aquele clique, aquele despertamento para a nossa vida espiritual. Que o Senhor venha estar nos ajudando, nos apresentando pessoas, nos apresentando momentos, Deus apresentando os lugares, para podermos assim estar alimentando a nossa fé espiritual em Ti, Pai. É isso que nós pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe.